Olá, meninas e meninos, tudo bem? Eu sou a Paula, professora de História do IFMG Campus Betim. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Marta, também professora de História do IFMG Campus Betim. Hoje a gente vai resolver com vocês a questão de número 84 do vestibular de 2020, né? A questão 84 de História do vestibular de 2020. Eu vou ler a questão para vocês e a professora Paula vai comentar, tá bom? Então vamos lá. Em 1516, Thomas Moros criou a ideia de utopia, ao descrever uma ilha imaginária. Surgia um gênero literário associado à história, à filosofia e à política. A lógica dessa ideia levou à construção de critérios universalmente válidos para cada atividade, com normas e códigos. Surgiram, assim, os tratados sobre o perfeito cortesão, sobre o perfeito homem do mundo, sobre a cidade perfeita. Esse é um trechinho que é adaptado do livro, né, do Carlos Eduardo, Cidades Utópicas do Renascimento. E foi publicado na revista, né, que Ciência e Cultura, no ano de 2004. Isso. Gente, essa questão, ela aborda para a gente uma temática que é importante que todo mundo reconheça como típica ali do século XVI, tá? Esse gênero literário que ganha o nome de gênero literário utópico, ele faz essa mescla com a política, com a história e com a filosofia, porque através dos textos literários, da ficção que está sendo construída, os autores, eles vão debater temáticas associadas a essas áreas do conhecimento. Na verdade, eles vão discutir as grandes questões que, para eles, perpassavam as sociedades nas quais eles estavam inseridos, né? No caso aqui, o trecho aborda o Thomas Moros, que é quem vai inaugurar esse gênero literário. Ele não vai ser o único, tá? Mas o livro dele é o que vai, inclusive, nomear o gênero, né? O livro dele chamava Utopia. Utopia significa, se a gente destrinchar a palavra, utopos, ou então não lugar. Então, ele já dá um indício ali, através do título, né, que ele escolhe, que ele está falando de lugar nenhum, um lugar que não existe, é uma narrativa ficcional, mas ele conta a história de uma cidade. Essa cidade é a Utopia, e ele vai narrar como que os cidadãos de Utopia viviam, e eu falo aqui cidadãos, mesmo me referindo a uma pessoa do século XVI, porque o Thomas Moros, ele vai construir uma cidade que tinha perspectivas mais republicanas do que monarquistas, absolutistas, por exemplo, tá? Então, já é uma das críticas que ele aborda, a forma como o cidadão, a pessoa, o indivíduo, se relaciona com o Estado, e nessa cidade, ao descrever os elementos da cidade, ele vai utilizar, para narrar isso, um navegante chamado Itlodeu. Itlodeu, todos os termos que o Thomas Moros vai escolhendo ao longo do seu livro, eles são indícios para a gente do que ele está querendo nos passar enquanto mensagem. Itlodeu significa um mentiroso. Então, é um mentiroso, que é um navegante, que está percorrendo novos mundos e vai encontrar essa cidade, um mentiroso falando de lugar nenhum. Com isso, ele não quer dizer que utopia não existe no sentido de fato, ela é uma ficção, né? Não é um lugar real. Mas ele quer mostrar para a gente que aquilo que ele vai narrar pode vir a ser uma verdade. Então, sempre que a gente falar de uma perspectiva utópica, mais do que o termo que virou senso comum, que nos fala que utopia é aquilo que não é possível de ser realizado, na verdade, utopia tem que nos remeter àquilo que a gente está projetando enquanto futuro comum. Um futuro que a gente espera que seja melhor do que o presente, tá? É disso que esse gênero literário está falando, de uma expectativa, de uma esperança em relação ao futuro. Então, é um gênero literário que aborda normalmente histórias de cidades ou de lugares que estão sendo encontrados, descobertos, construídos, né? E que servem, esse gênero literário serve para debater o tempo presente. Então, Thomas Moros vai conversar sobre aquilo que ele está vivendo. Ele era um membro do governo inglês. Ele tinha um cargo importante, a gente já vai ver nas alternativas, tá? Mas era uma figura do governo inglês, e ele vai, ainda assim, mesmo sendo membro ali desse governo, criticar o próprio governo da Inglaterra. Então, é criticar a forma como a relação do Estado e do indivíduo acontecia. É isso que acontece nesse gênero literário. Podemos ir para as alternativas, Marta? Vamos lá, então. Considerando o texto acima e seus conhecimentos, assinale a alternativa correta. Letra A.
A obra de Moros, escrita na Inglaterra, baseou-se na experiência de soberanos da Itália e da Alemanha, que construíram novas cidades no século XV, planejadas geometricamente. Como eu disse para vocês na introduçãozinha, né, gente, Thomas Moros, ele está se inspirando, ele, inclusive, ele acompanha, sim, a história das cidades da Itália. Não existia Itália e Alemanha, enquanto território, inclusive, demarcado, né, isso vai acontecer bem mais para frente, no século XIX, isso é um outro momento para vocês estudarem. O que a gente chama hoje de Itália e Alemanha, nesse contexto do século XVI, eram territórios marcados por cidades, reinados e principados, tá? Ficavam separados. Então, a alternativa A está errada por isso. Ele não se inspira em soberanos da Itália e da Alemanha, porque não existia Itália e Alemanha. Mas ele, de fato, se inspira em cidades que ficavam ali onde a gente pensa na Itália, né? Ele conhecia como que essas cidades se organizavam, elas eram diferentes da forma de governo da Inglaterra, e apesar de inspirado, o que o Thomas Moros quer fazer é pensar a Inglaterra em si. Então, ele olha para a Inglaterra, aquilo que ele acha que está errado, que ele não concorda, ele propõe uma alternativa a partir da própria Inglaterra, tá bom? Letra B. Então, vamos para a letra B. O grão-chanceler da Inglaterra, Moros, exerceu uma ação humanista em um mundo renascentista de crises e instabilidades contínuas. Nesse contexto, publicou sua obra Utopia. Esse é o gabarito, tá, gente, que foi dado pela Unicamp, apesar de ser uma alternativa muito pouco detalhada, né, para a introdução, o documento que é apresentado na alternativa é muito mais rico do que o gabarito que nos é ofertado, mas é isso mesmo, é uma alternativa mais descritiva, não tem nenhum elemento errado ali. Thomas Moros era um grão-chanceler mesmo da Inglaterra, então era um membro do governo, vocês não precisam se preocupar com isso, era uma figura das negociações próxima à realeza, né, que participava das decisões, das tomadas de decisões dentro da Inglaterra, e ele ele tem uma postura humanista no sentido de pensar o fim das hierarquizações entre as pessoas, né? A construção de relações mais igualitárias em termos políticos. Por isso que a gente está chamando ele, que a alternativa o chama de humanista. Era uma pessoa preocupada com os estudos filosóficos, com os estudos políticos, com os estudos que estavam circulando dentro da perspectiva historiográfica também, não historiográfica no sentido que a gente tem hoje, né? Dentro dos conhecimentos históricos, dos acontecimentos que estavam ali sendo moldados no século XVI. Era uma figura atenta a isso, tá? E foi nesse cenário, para debater as crises, o que ele discordava do governo, que ele publica Utopia, quase que como um tratado de proposição de futuro, que ele quer apresentar uma proposta de futuro mais ligada à igualdade e menos ligada à hierarquização. Letra C. A partir do princípio filosófico da utopia, foram escritos vários tratados renascentistas. O Príncipe, de Maquiavel, ilustra a melhor versão do cortesão atuante no mundo utópico. A letra C está errada, gente, porque a forma como o Príncipe de Maquiavel foi escrita, a obra foi escrita, é uma perspectiva totalmente diferente de Utopia do Thomas Moros. Enquanto Utopia do Thomas Moros está pensando o futuro, né, é uma ficção projetando ali um futuro, o Príncipe de Maquiavel, ele se propõe a ser um tratado político pautado no que o Maquiavel entende como a realidade concreta das coisas, a forma como as coisas se dão no mundo real, né? Então, se o Thomas Moros está tentando pensar o que o futuro pode ser, a construção daquilo que ainda não existe, mas que é possível de existir, caso seja uma decisão coletiva, né? O Maquiavel acha que isso não é o que a política tem que pensar. Para o Maquiavel, a política tem que pensar o cotidiano, o real e aquilo que acontece tal como está no mundo, né? É uma coisa mais ligada ao concreto e o Thomas Moros mais focado no futuro. Por isso que a letra C está errada. As duas obras têm princípios totalmente diferentes. E a letra D. A Ilha da Utopia, perfeitamente racionalizada, marcou o urbanismo renascentista na Europa e no Novo Mundo. O esgotamento dessa ideia de utopia ocorreu com a ideia de distopia, no século XX. De fato, gente, Utopia tem ali uma proposta racionalizada de urbanização mesmo, né? A forma como Thomas Moros descreve a cidade de Utopia, o espaço, né, da Utopia, aquela cidade, é um urbanismo mais moderno mesmo, racionalizado, pensado bem na lógica renascentista mesmo de valorização da razão.
né? Essa primeira parte da alternativa D está correta. Mas não houve, utopia não vai inspirar a Europa e o novo mundo, que seria a América, né, gente? A se organizar a partir desse novo modelo urbanístico. Apesar do Thomas More propor isso como a melhor saída, não há essa reverberação tão imediata como a alternativa D nos sugere, tá bom? E para fechar, de fato, a partir do século XX, com todos os processos das guerras, a Primeira, a Segunda Guerra, os processos totalitários, né, as experiências nazistas, fascistas, a construção de um governo autoritário na União Soviética, todos esses processos marcantes do século XX acabam gerando, sim, o que a gente chama de idade, ou de época, ou a ideia da distopia, que seria o oposto, que seria a descrença no futuro, né? A percepção das pessoas é um gênero literário também, cinematográfico, tá? Que vai projetar um futuro que é pior do que o presente que a gente vive, né? Essa perspectiva é uma decorrência das descrenças que o século XX vai trazer. Então, esse finalzinho aí da letra D está correto, mas a alternativa como um todo não é verdadeira, tá bom? Gente, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, tá? Qualquer coisa, vocês nos procurem, mandem mensagem, continuem trocando ideias com a gente, viu? Obrigada. Um abraço, gente, e até a próxima semana. Fiquem bem.